Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é reportagem e podcast, módulo 3, páginas 32 a 34. É bem provável que você já tenha ouvido falar em podcast, mas você sabe realmente do que se trata? Para quem ainda não conhece essa mídia e está boiando no assunto de hoje, eu vou te explicar. A palavra podcast vem da junção de iPod, aquele dispositivo de áudio da Apple, com broadcast, que é a transmissão de informações por rádio ou TV. O termo surgiu em 2004 e os créditos são dados ao ex-VJ da MTV, Adam Curry, que criou o primeiro agregador de podcasts e disponibilizou o código na internet para todos os outros programadores. Ainda está meio confuso, né? Vamos simplificar. Um podcast nada mais é do que um programa de rádio, mas com uma vantagem enorme. O conteúdo é totalmente sob demanda. Você pode ouvir o que quiser na hora que sentir vontade. Basta acessar e clicar no play ou baixar o episódio para ouvi-lo offline. Essa é uma mídia relativamente nova, mas que pode te ajudar a ocupar aquele tempinho ocioso que você tem. Ela pode ser uma boa pedida para quando estiver no trânsito, fazendo aquela corrida e até tomando banho, né? Sei lá. Existem basicamente duas maneiras de se ouvir um podcast. Primeiro, pode ser por meio do smartphone ou tablet. É só ir na loja de aplicativos do seu aparelho e baixar um app indexador de podcast gratuito e de sua preferência. Para quem tem celular Android, os mais comuns na Google Play são o Podcast Addict, o Podcast Republic ou o Pocket Cast. Já para o iOS, existe o aplicativo Podcast que é nativo dos aparelhos iPhone ou iPad. Agora, com o aplicativo já baixado, basta abri-lo e na página principal escolher entre os diversos canais disponíveis. A maioria se dedica à cultura pop e nerd, como é o caso do maior podcast do Brasil e um dos maiores do mundo, que é o Nerdcast, com 347 mil downloads por episódio. Mas existem outros assuntos também, como história, turismo, religião e até mercado profissional. Alguns canais também têm sites, o que facilita para quem quer ouvir pelo computador. Bem fácil, né? Agora é só escolher os assuntos de sua preferência e sair escutando. Bom, no primeiro bimestre vocês fizeram um podcast, que foi um trabalho que fizemos, se não me engano, foi do projeto literário. Hoje vocês vão fazer uma reportagem e um podcast. E vamos retomar então como vocês vão fazer. Então vamos seguir o passo a passo do que está sendo pedido nestas páginas 32 até a página 34. Tem as instruções de como vocês vão elaborar a reportagem e o podcast. Neste capítulo você lê uma reportagem que trata de um problema bastante evidente em nossa sociedade, a desigualdade social. Nessa reportagem, diferentes dados foram apresentados a fim de exemplificar o assunto e comprovar as informações divulgadas. Agora, em duplas. Prestar atenção a esse detalhe? Em duplas. Você terá a oportunidade de criar uma reportagem que apresente ao leitor informações sobre outro problema social. O texto deverá ser publicado, lá no Google Classroom, por meio do podcast que nós vamos falar também. Uma forma de transmissão de arquivos em que você fala e expõe suas opiniões sobre os mais variados assuntos. Para planejar a reportagem, então leia as orientações a seguir para planejar as informações que serão apresentadas em sua reportagem. Definam o problema social sobre o qual vocês produzirão a reportagem. Alguns temas possíveis são o desemprego, violência e criminalidade, poluição, saúde, educação, moradia, entre outros. Então, o primeiro passo é definir qual o problema social que vocês vão tratar, qual vai ser o assunto do podcast de vocês. Pesquisem sobre o assunto, definindo em jornais, revistas e sites. Lembre-se de verificar a fonte de pesquisa para que as informações sejam confiáveis e precisas. Façam uma seleção das informações que desejam apresentar em uma reportagem. Tentem focar em um único aspecto para que o texto fique bem organizado.
Na pesquisa, vocês podem selecionar depoimentos de pessoas que tenham conhecimento na área em questão. Além disso, é possível encontrar amigos, professores ou algum conhecido para coletar um depoimento sobre o assunto. Tais depoimentos podem ser utilizados para exemplificar ou comprovar um dado evidenciado. Feita a pesquisa, é o momento de refletir sobre as informações que farão parte do lead. Então, essas informações precisam responder as seguintes perguntas: o que, quem, quando, onde, por quê. Portanto, façam uma lista com suas respostas para compor o lead de sua reportagem. Definam também se a reportagem apresentará intertítulos, visto que pode ser uma forma de organizar melhor as informações e o texto em si. O título e a linha fina podem ser elaboradas após a conclusão do texto, uma vez que nesses itens aparecem a ideia central da reportagem título. É uma ampliação dessa ideia na linha fina. Então, aqui tem as instruções da preparação da pesquisa, da formação do lead, quais são as informações que tem que ter no lead, no título, subtítulo, que é a linha fina, e nos intertítulos. Então, já tem aqui a forma para vocês organizarem a reportagem. Então, agora vamos colocar em prática. Então, o que vocês vão fazer agora nessa parte? Agora leiam as orientações para produzir o texto. Inicie a produção deixando um espaço para o título e a linha fina que serão produzidos após a conclusão da reportagem. O título e a linha fina, o ideal é que seja colocado depois, tá? Porque você já tem o texto formado e assim vocês conseguem ter uma ideia melhor de como colocar um título, o que vai chamar mais atenção, o que vai ser mais interessante. O texto deve ser iniciado pela apresentação da reportagem, também chamada lead. Portanto, as informações desse trecho devem responder às perguntas já mencionadas anteriormente. Essa parte pode ser organizada em 1 ou 2 parágrafos. Então, o lead ele pode aparecer tanto no primeiro ou no primeiro e segundo parágrafo. Na sequência, o corpo do texto deve ser iniciado. Nessa parte, as informações são ampliadas e as pesquisas feitas serão utilizadas para exemplificar as informações. Para auxiliar nessa exposição dos fatos, caso considerem necessário, utilizem diferentes recursos, como depoimentos, exemplificações, comparações, dados numéricos e estatísticos. A linguagem utilizada deve ser adequada ao público-alvo, nesse caso, a comunidade escolar, que poderá acessar depois a reportagem de vocês. Finalizada a reportagem, produzam o título e a linha fina com base nas ideias organizadas anteriormente. O título deve apresentar a ideia principal, que resume o texto, e a linha fina deve ampliar o título, instigando o leitor. Então, até agora, a gente está planejando, colocando em prática e fazendo o rascunho. Então, avaliando a reportagem. Isso é muito importante, gente. Mais importante do que fazer é se autoavaliar. Então, vejam, confiram se está tudo dentro do esperado. Leiam as orientações para avaliar a reportagem e fazer as alterações necessárias. O título resume o assunto e chama a atenção do leitor? A linha fina complementa o título, instigando o leitor a ler o texto? As perguntas do lead foram respondidas nos primeiros parágrafos? O corpo da reportagem está ampliando as ideias expostas no lead? Foram incluídos recursos para auxiliar no desenvolvimento da reportagem? Então, façam esses questionamentos depois de vocês fazerem um rascunho de vocês, para ver se está tudo de acordo. Bom, feita a reportagem, certo? Vocês vão fazer um texto à parte num documento e vão enviar também. Mas junto a isso, vamos fazer a parte oral, que é o quê? O podcast. Agora preparem-se para gravar a reportagem em um podcast e divulgá-lo no blog da escola. Então, já falei para vocês o que é podcast. Então, vamos para a parte da produção.
Então vamos lá agora, vamos planejar a gravação do podcast. Escolha um site ou baixe um aplicativo no celular para gravar seu áudio. Peçam ajuda ao professor para encontrar uma utilização essas ferramentas. Na internet estão disponíveis tutoriais que orientam como gravar áudios para podcast. Como vocês já fizeram, alguns usaram recursos diversos. Alguns gravaram um bate-papo no WhatsApp. Teve dupla que fez via Hangout. Dá para fazer via o Zoom também. Dá para fazer, enfim, de várias maneiras. E teve gente que postou no YouTube, colocou imagens. Dá para usar a criatividade, mas qualquer dúvida, vocês me perguntem que eu posso orientá-los qual vai ser a melhor maneira para cada um aí fazer a sua. Em seguida, releiam a reportagem diversas vezes a fim de que seu conteúdo fique fluente. Ou seja, você tem que saber o que você vai estar falando. Não é para ficar lendo, nem para ficar reproduzindo decorebas. É para entender o assunto que vocês vão tratar. Peça ajuda de outra dupla para realizar esse ensaio. De repente, vocês podem fazer um ensaio aí via Meet. Os colegas podem ouvir sua leitura e comentar, por exemplo, o que precisa ser melhorado e qual trecho precisa ser verificado. Então, para a gravação do podcast, vocês tem que escolher um lugar silencioso para não pegar muito ruído. Se puderem usar um fone, fica melhor a qualidade do áudio, né? Pega menos o meio externo. E o que mais? Com todos os alunos deverão fazer atividade, o professor organizará uma ordem de gravação, vocês vão gravar cada um na sua casa, só que a gente não precisa. E durante a gravação, leiam a reportagem de maneira calma, pronunciada e articulada as palavras adequadamente. Tá? Tenta fazer um bate-papo mesmo, uma conversa, falando sobre o que vocês colocaram na reportagem, um assunto, de uma maneira descontraída. Então, a dica que eu dou para vocês, ouçam podcasts. Olha só, no vídeo inicial, ele deu a dica, né? Falou do Nerdcast. Meu, é muito legal esse podcast, tá? Vocês podem procurar no YouTube que tem, ou em alguma daquelas opções que foi dada lá no vídeo. Eu gosto de escutar bastante, tenho alguns podcasts que eu escuto no Spotify. Então, é outro canal aí que vocês podem ouvir também. Avaliando a produção do podcast. Concluída a gravação, avaliem conforme as seguintes orientações. Bom momento para a palavra-chave. Não sei se eu vou conseguir colocar aqui em algum canto, vou tentar. Porém, a palavra-chave de hoje é áudio. Áudio é a palavra-chave de hoje. O local definido era silencioso, né? Isso vocês vão ler aqui, tem verificação de desempenho. E como a gente terminou este capítulo, né, com essa atividade a gente termina, vocês já podem fazer também o que estudei. Estudamos aí nesse capítulo, né, o cartoon, reportagem, estudamos coesão sequencial, estudamos aposto, estudamos o vocativo, tá? Então, mandem as atividades. Vou falar com vocês, deixa eu ver. Enviem a presença lá no Forms, assine a lista. Já falei a palavra-chave é áudio. Qualquer dúvidas, pergunte, tá? Lá no Google Classroom vai ter a data certinha para entrega dessas atividades, que são duas. A atividade escrita, que é a reportagem, e a atividade oral, que é o podcast. Reportagem e podcast. Não deixem de fazer, tá? Formem as duplas, qualquer coisa me procurem. Eu preciso só saber para alinhar aí quem são as duplas, para organizar quem ficou sem, porque essa atividade do podcast tem que ser feita, principalmente o podcast. A reportagem também é melhor, porque aí dá para dividir as partes, tá?
me chamem. Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.